Olá, eu sou Michele Holanda, estamos aqui mais uma vez às segundas-feiras no nosso Topo Imobiliário e dessa vez entrevistando aqui o diretor e CEO da Prosper Urbanismo, o Eduardo Pereira. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Michele. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, é um prazer imenso estar com você aqui. Eduardo, a gente não se conhecia ainda, aliás, nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas a gente conhece tanta gente em comum desse mercado imobiliário que era para eu ter lhe conhecido há 20 anos atrás. Nunca é tarde. E eu fiquei encantada, né, com o que a gente conversou, com a sua trajetória e imediatamente trouxe você aqui para que o público do Topo Imobiliário conheça um pouco mais da Prosper e também desse grande empreendedor, Eduardo Pereira. Conta um pouquinho para a gente da tua história. Bom, Michele, é um prazer estar aqui com vocês no programa Topo Imobiliário. E é uma alegria, né? Satisfação a gente saber a complexidade, quão grande é o mercado imobiliário, né? Um profissional tão conhecido e reconhecido como você, tantos amigos em comum, tantos empreendimentos que a gente comentou. E a gente agora nesse momento de felicidade no mercado imobiliário, a gente está passando por um momento muito bom, né? Isso. Conta um pouquinho, Eduardo, para a gente, um pouco de você. A gente quer te conhecer mais, né? Como é que você entrou nesse mercado imobiliário? O Eduardo entrou ocasionalmente no mercado imobiliário, né? Meu pai, Irineu Guimarães, se aposentou do Ministério Público Estadual e fez um curso corretor. Na época, o Irineu, meu irmão, era da Xerox do Brasil. E juntamente com ele abriram imobiliária. E nessa época eu estava muito distante, eu morava em Brasília, eu era concursado de uma rede de hospitais especializada. E quando eu voltei, eu vi uma oportunidade, porque eu vi a dificuldade do mercado de ter pessoas focadas, especializadas em vender aquela demanda específica. Inclusive, em alusão a um empreendimento que eu vendi muito, que foi o Terra Mares, lá no Porto das Dunas, eu criei a primeira imobiliária, chamada Terra Mar Imóveis, né? E com isso a gente começou a identificar alguns empreendimentos que estavam com uma certa velocidade de vendas reduzida e a gente abraçava realmente com êxito. E aí vieram vários empreendimentos da ABLD, o Taiba Beach Gardens 1 e 2, o Paraíso da Taíba e o The Fountains. O The Fountains foi o meu case, que realmente eu abracei e assim, aquela história do vendedor tradicional, né? A gente só vende o que a gente realmente acredita e se apaixona. É verdade. Então vocês foram, podemos dizer assim, os desbravadores da Taíba e que hoje está voltando com tudo a Taíba, né? Eu tive uma escola de aprendizado que foi a ABLD. A ABLD era pouco conhecida, porque a gente vendia muito para estrangeiro, a gente entregou diversos empreendimentos na Tabuba, na Praia das Fontes, no Porto das Dunas. E hoje a Taíba realmente é a bola da vez, né? A gente é apaixonado pelo mar, pela praia. E a Taíba realmente alavancou com excelentes hotéis, excelentes restaurantes, com uma bela infraestrutura e a proximidade da capital. Perfeito. Você tocou aí num ponto interessante e que muitos corretores de imóveis que nos assistem querem entender um pouco. Como é essa venda, né? Como é que vocês conseguiram, naquela época, fazer essa captação de clientes estrangeiros, né? E se essa esteira de clientes estrangeiros, ela vem até os dias de hoje? Michele, a gente pegou um tempo muito bom, né, de mercado por conta de câmbio, de projeção do Brasil a nível internacional, mas essa esteira, essa relação continua sendo a parceria. Parceria com imobiliários de outros países, parcerias em feiras internacionais, como era o caso do Cityscape, que teve em Londres, em Nova York, em Barcelona. E a gente conseguia essa interligação, né, com profissionais, inclusive aqui eu cito a nossa grande querida Adriana Neves, né, da Scala, que ela realmente fez um trabalho sensacional e a gente começou a gerenciar isso. Nesse momento eu tinha uma divisão, eu vivi um braço da incorporação, eu vivi a parte de gestão comercial dentro de uma pequena incorporadora que hoje já é grandiosa e aí a gente começou a se apaixonar pela venda, né? E a venda em si é o braço forte da Prosper, a Prosper já tem 12 anos, então em mais de uma década o nosso cliente principal, pasmem, é o corretor de imóveis. A gente trabalha para o corretor, a gente busca a demanda, a gente trabalha on demand, ou seja, qual é a demanda do mercado, o que é que o público está querendo, qual é o tipo de imóvel, a tipologia, qual é a faixa de preço e o que é que a gente pode inovar nesses imóveis, essas casas horizontais. Não fazer mais do mesmo, né? Exato, assim, a gente não quer inventar roda, até brinco. Eu não quero inventar roda, eu quero pelo menos 4 rodas para correr mais rápido que minhas pernas. Mas a gente tem um termo que a gente usa na Prosper que é chamado over delivery. A gente entrega um pouco mais, né?
Se for possível, a gente vai apresentar para vocês aí algumas imagens, mas a gente entrega fechadura digital, tomada USB, um banheiro super equipado com chuveiro elétrico blindado, assento sanitário superior, chuveirinho elétrico, cubo esculpido à mão e nicho. Então, esses detalhes que a gente vai colocando nas casas gera mais apego, mais paixão e mais emoção dentro dos lares. Perfeito. A gente não vende só tijolo, né? A gente vende um lar e as pessoas vendem muito essa coisa, essa questão da sensibilidade, né? Então, hoje o cliente, para esses locais, né, para esses apartamentos, essas casas que entendem essa sensibilidade, com certeza saem na frente. E entrando aqui agora na Prosper, como é que surgiu a Prosper, né? Você já contou aqui pra gente que tem 12 anos de mercado com a Prosper. Isso. E como é que surgiu e qual é o nicho maior de atuação de vocês? Perfeito. A Prosper foi um convite do meu amigo e irmão, Leon Gardel. O Leon é um gestor empresarial, foi diretor de grandes grupos empresariais e de bancos também. E a gente teve a oportunidade de fazer o primeiro loteamento, né, com o braço da Prosper Urbanismo. A gente também tem a Prosper Empreendimentos Imobiliários. E a gente fez o primeiro loteamento em Guaraciaba do Norte. Eu dizia, Leon, por que tão distante da capital? Mas realmente é uma área linda, né? Para quem não sabe, Guaraciaba é uma cidade riquíssima, né? É uma das cidades mais altas do Nordeste, né? Em nível de geografia e altitude. A gente entregou o Guaraville lá e viemos abençoados com o Sertão Central, com o Ipirangaville, onde desenvolvemos o primeiro bairro planejado da cidade, com asfalto, com a primeira iluminação em LED, isso em meados de 2016. A gente entregou o primeiro loteamento do Ceará aberto, com iluminação em LED. Participamos ativamente ajudando o Portal do Horizonte, do Grupo Castanha, da família Rolim. E tivemos outras oportunidades em São Benedito, Canidé, Eusébio. E aí, falando na cidade de Eusébio, né, eu tenho que me prolongar um pouco, porque o Eusébio realmente é a nossa queridinha. E uma das nossas casas, que é a Casa Morada das Estrelas, que é o nosso produto econômico de partida, foi eleita como a queridinha do Eusébio, porque realmente é uma casa agradável, uma casa com 3 suítes, que se adequam em lotes de 6 ou 7 metros e 25 ou 30 metros. A gente ainda pretende replicá-la muito mais lá. A gente lançou em seguida o Lavi. O Lavi também é um case, porque o Lavi é o primeiro empreendimento imobiliário composto por associação de moradores, controle de acesso e plenamente ofertado com aquisição e construção. O modelo de aquisição e construção da Caixa Econômica ele é muito relevante nos empreendimentos fechados e de alto padrão, né? Você tem casas de alto padrão, nos loteamentos de alto padrão, as pessoas fazem casas de luxo, né? Empreendimentos unifamiliares. A gente conseguiu fazer isso no Lavi. Foi sucesso de vendas, mais ou menos aí de novembro de 2020 a fevereiro de 2001, vendemos praticamente tudo e estamos concluindo agora as últimas etapas do Morada das Estrelas, do Lavi, e fomos agraciados pela nossa Taíba de Açúcar aí com o Nu Vilas. Voltando aqui um pouquinho no Lavi, essa questão do crédito à construção, né? Muita gente não entende, o cliente final não entende como é que ele pode compor. Então, a Prosper, ela faz o quê? Ela lança o loteamento, vende e ela também dá a opção de construir a casa, é isso? Perfeito, a gente também caracterizou isso. Essa pergunta sua é excelente, é a evolução dos loteamentos, né? A gente, no nosso braço de urbanismo e loteamento, que é pequeno, né, mas foram os primeiros empreendimentos da gente, foram sempre loteamentos. A gente viu uma necessidade, a pessoa comprava o loteamento e não tinha acesso a um crédito especializado. Quando a Caixa criou o programa de aquisição de terreno e construção da casa própria, isso aí ocupou muito nossos loteamentos. A gente teve que realmente aprender a construir casas, principalmente casas Minha Casa Minha Vida. Isso aí na primeira e na segunda gestão do governo Dilma. A gente conseguiu entregar mais de 200 casas nos loteamentos, né, onde as pessoas compravam o crédito, né, e tinham a facilidade de trocar a parcela de um loteamento por uma parcela de uma casa, né? E a gente sempre tem, no nosso Brasil, a gente tem um braço muito forte que alavanca as imobiliárias, os corretores e as incorporadoras e construtoras, que é o déficit habitacional. Então, geralmente, quando se fala em lote, você quer comprar, ou pelo menos antigamente, né? Se você retroagir aqui, o lote era um investimento. Compre um lote, que sempre quem tem terra no R vai valorizar. Hoje as pessoas estão comprando um lote pensando em morar lá. Isso já é uma evolução violenta, é um fato. E a gente conseguiu vender casas 100%. Todo mundo ficava confuso porque
Você tem um loteamento, é pequeno, mas é nobre, é próximo ao Shopping do Eusébio, mas você vai vender lote também, e muita gente se chateou porque queria o lote, e não era o nosso propósito, a gente queria manter um padrão arquitetônico. Nós entregamos mais de 7 opções de plantas, não são fachadas de casa, são 7 plantas, com todos os projetos, etc. E só complementando aí essa questão dessa celeridade na construção das casas, né? É que você também diminui um pouco a especulação do lote. Por quê? Porque você construindo e habitando, as pessoas vão ter as casas construídas, né? Isso. Não vai ter aquela vacância, porque antes você ficava esperando que aquela pessoa que comprou o lote construísse a casa, muitas vezes não tinha crédito, aí principalmente os loteamentos de interior e da região metropolitana ficavam com aquele aspecto de abandonado, né? E aí com esse crédito à construção, ele conseguiu dar condição para as pessoas ocuparem e morarem lá, não é isso? Perfeito. A gente vê muito nos loteamentos abertos, né, de baixo e padrão econômico, a gente considera um desperdício, né, uma infraestrutura violenta, porque no Brasil o empreendedor ele tem que fazer toda a pavimentação, sistema viário, sistema de rede de água e muitas vezes esgoto, sistema elétrico e iluminação pública para doar às concessionárias, para doar ao município, junto das áreas verdes e toda a área de parcelamento. Você comercializa, mas muitas vezes a pessoa que compra o lote, ela não tem a capacidade de realizar a casa. Então isso é uma oportunidade para qualquer construtora, pequena construtora, construtor, pessoa física, que ele tem interesse de fazer esse modelo, é estudar e fazer, porque o déficit habitacional é alto, isso no baixo, no médio e no alto padrão. E com a vinda, né, do episódio triste aí da pandemia, as pessoas buscaram mais moradias horizontais. E isso aí realmente aumentou muito, é a bola da vez, né? A gente sabe o valor agregado e o custo que é de uma casa. Dificilmente você consegue ter uma casa de qualidade sem ter um bom investimento. Sim, sim. Essa parte da ajuda para o cliente final. Por exemplo, eu comprei um lote lá com vocês, né? Dá um exemplo específico do Lavi. O Lavi você compra o lote e a casa, ou você Perfeitamente. Nesse modelo de negócio, a gente regularizou, parcelou o solo, loteou e lançou 40 lotes. Esses lotes são lotes agradáveis, né? Não é o lote padrão de 6x25, era o lote de 8x30. E aí a pessoa comprava o lote da empresa Lavi, da SPE Lavi, e era um contrato realizado pela Caixa Econômica Federal. Aqui eu mando um abraço para o nosso superintendente aí, meu amigo grande Luiz, né? A gente realmente nunca fez, por exemplo, um apoio à produção de incorporação junto à Caixa. Porque a gente trabalha com casas e casas geralmente é melhor fazer unifamiliar do que condomínio, mas a gente vai chegar lá, né? E aí com a Caixa Econômica a gente conseguiu dar todo o suporte, né, junto com os parceiros correspondentes bancários também, aqui tem vários amigos, eu não posso esquecer nenhum. Os correspondentes bancários fazem a avaliação e a aprovação do cliente, fazem com que ele faça a aquisição do lote e a próspera entrava com a construção da casa própria. E aí a Caixa Econômica faz toda a liberação por medição para os nossos clientes repassam e a gente entrega a casa 100% documentada, averbada, tudo juridicamente perfeito. Que maravilha, que maravilha. Uma dúvida também que é minha e eu acredito que seja de muita gente. Quando você faz o crédito à construção, o crédito, a medição, a verba, o recurso, ele cai na conta do cliente ou ele cai na conta da Prosper? Cai na conta do cliente. E muitos consultores que começam nesse segmento dizem, mas e o cliente vai repassar? Lógico que vai, pessoal. A cada dia que passa fica mais seguro. Você é o profissional consultor, a empresa consultora incorporadora na composição unifamiliar, você é a esperança do cliente ter uma moradia de qualidade. Então, casos raros acontecem quando tem um caso de força maior, um caso fortuito, né? Um caso que aconteça alguma coisa dentro da vida do cliente ou da família dele, mas com a gente nunca aconteceu. Né? Todos os clientes repassam de imediato, né? Inclusive tem esse contrato para passar em até 48 horas, porque a gente tem um fluxo de obra a seguir, né? Desmobilizar para remobilizar uma obra é muito caro. Então, assim, o consultor também que vai fazer um certo volume de casas, ele tem que ter um recurso, um capital de giro para não parar a obra. Sim. Muitas vezes dá algum entrave, ou demora um pouco, ou o cliente ainda está viajando, não conseguiu, você não vai parar a obra por causa disso. O que a gente conseguiu fazer no Lavi, pela primeira vez, pelo menos até onde eu pesquisei na história do Ceará, foi fazer sequência de casas com o mesmo conceito arquitetônico e agregando valor, né? Quando você vai comprar material para 10 casas, você tem um poder maior e economia do que uma casa. Sim. Então a gente deu opções de plantas, mas não eram casas especificamente personalizadas 100%.
mas que agradaram diversos públicos, e aí foi sucesso de venda, e você consegue construir um padrão. O mesmo vaso sanitário, o mesmo porcelanato, a mesma porta pivotante, a mesma coberta, e por aí vai. E isso facilitou muito a vida da gente. Uma outra pergunta. Nesse ano aí de 2021, 2022, a gente teve aí muito aumento, né, nos insumos da construção civil. Isso atrapalhou um pouco as vendas? Ou mesmo o fluxo de pagamento desses insumos junto aos clientes? Na verdade, Michele, e aos amigos construtores que podem estar nos assistindo, a alta de material para quem constrói, incorpora a preço fechado com correção de INCC ou IPCA foi realmente muito prejudicial para a gente. Porque os índices de correção, que muitas vezes o cliente confunde, e às vezes chama até por não conhecer de juros, não é? Os índices de correção estão sempre aquém da inflação nos últimos 3 anos, né? Depois da segunda onda de pandemia 2021, 22 e agora 2023 está começando a equalizar, realmente foi um prejuízo real monetário para esses empreendimentos. Então, Michele, no caso do construtor incorporador que construiu com preço fechado, com correções de INCC e IPCA, realmente teve um prejuízo acumulado. A alta de material, principalmente de 21 e 22, onde agora, graças a Deus, 23 está se equalizando, está se estabilizando, ela foi além do INCC ou do IPCA. Então, isso é muito prejudicial para o construtor, porque ele constrói a preço fechado, aquele complemento da correção do INCC ou do IPCA fica abaixo do valor real e a casa supervalorizou. Sim. Nós temos casos dentro de casa que em 2 anos as casas aumentaram 50%. Isso é bom para quem comprou, claro, maravilhoso, tudo bem. Mas para quem está construindo, a gente às vezes bota a mão no bolso, tira do recurso da empresa para entregar uma casa adequada. E no nosso segmento, na Próspera, a gente tem um braço chamado Casas Próspera. As casas próximas são especializadas em padrão A mais e AAA, né, o AAA. Essas casas de altíssimo padrão, casas que nós entregamos no Azul, no Verte, no Alphaville, no Terras Alfa, no Aquirá Riviera, no Alphaville Fortaleza, essas casas realmente a gente trouxe o cliente para perto, a gente tem uma cláusula de fator superveniente, todos os clientes 100% entenderam, a gente teve que mostrar, né, fazer a DRE, mostrar todos os custos, e ainda assim, graças a Deus, ficou super agradável para o cliente. Para a gente ficou pouco rentável. Hoje a gente tem 2 modelos de construção. A gente constrói um preço fechado que seja viável, né? Torcendo que agora com os índices, a CDI, a Selic vai cair, o financiamento imobiliário vai melhorar, vai aquecer mais ainda. E a gente também pode fazer por administração. Então, no nosso produto Casa Próspera, o cliente tem a opção, que isso é muito bacana, né? De analisar e de escolher o melhor plano de pagamento para ele. Muitas vezes, quando o cliente está realmente envolvido aí em 70%, 80% do financiamento bancário, é melhor ele trabalhar com preço fechado, porque ele vai fazer um financiamento, ele vai repassar aos poucos, essa obra às vezes pode ser um pouco mais alongada. Quando o cliente tem um recurso próprio, geralmente isso vai para o altíssimo padrão, o alto padrão, é melhor ele fazer com a administração, porque ele já tem uma previsibilidade, né? Se aumentar as coisas, o único fato é esse, pessoal. Quando as coisas aumentam, né, dos insumos básicos, da cesta básica, o imóvel vai aumentar mais ainda. Quem tem um imóvel que foi comprado em 2019, 20, 21, hoje está sorrindo ao vento. Porque o imóvel valorizou muito. Só que vem uma posição melhor ainda para quem está no mercado imobiliário pensando em investir. Os imóveis vão subir mais ainda, pessoal. Sim. Nós que vivemos décadas de mercado imobiliário, teve uma vacância aí em 17, 18, 19 de lançamentos. Isso. Fortaleza hoje está carente de lançamento imobiliário. A região metropolitana está carente de lançamento imobiliário. E o imóvel hoje, principalmente para classe média alta, é um bem que vai ser substituído em média por pesquisas de 5 em 5 anos. Pela mudança da composição familiar, por mudança de geolocalização de trabalho, por mudança de renda. Então você compra seu imóvel hoje, daqui a 5 anos, sua esposa começou a trabalhar, se formou, você aumentou seu cargo dentro de uma empresa que você já está há um tempo, você vai querer um imóvel melhor. E isso é salutar, isso é muito bacana você fazer o upgrade dos imóveis. Mas também tem um downgrade no bom sentido. Qual é o downgrade que eu falo? O downgrade no bom sentido é aquela pessoa que já criou os filhos. Casal tradicional da década de 80 com 3 filhos, década de 90. E agora ele olha, eu estou aqui no Meireles, no apartamento de 200 metros, eu quero ir para uma casa no Lavi. Isso aconteceu com a gente. Com certeza. E esse seu olhar, né, para o Eusébio, esse que eu vou chamar até que você começou a desbravar também lá o Eusébio. Obrigado. É importante porque a gente vê esse movimento, né? Não de agora, de uns 4 anos para cá, o Eusébio é hoje um canteiro de obras, né? Como é que você enxerga essa pujança lá do Eusébio? Será que tem gente para tanto lançamento? Michele, eu sou positivista, mas eu sou muito realista. E eu acredito sim.
porque a qualidade de vida do Eusébio, a infraestrutura, o município está sempre em grande planejamento, a prefeitura, as secretarias estão sempre bem envolvidas. O cuidado ambiental dentro do Eusébio existe realmente com presença marcante, sabe? A gente sempre coloca, né? Existem municípios aí que você contabiliza aí 200, 300 empresas, pequenas empresas construtoras. No Eusébio, são poucas as empresas construtoras. Realmente você tem que seguir à risca, né? Toda a legislação vigente, todo o licenciamento, todas as aprovações. E isso é muito bom, porque isso posiciona empresas consolidadas, empresas experientes e empresas sérias. Hoje a gente tem um grupo de consultores do Eusébio, isso é muito bacana, existem grandes empresas indo para lá, empresas que constroem aqui no Meireles, na Beira-Mar, estão com projetos no Eusébio. E isso só vem agregar, né? Que todos que tenham vontade de fazer com qualidade, com seriedade e compromisso, cheguem no Eusébio. A demanda do Eusébio ela vai ser cada vez mais crescente, porque, pasmem, não é só Fortaleza que gera a demanda imobiliária do Eusébio. Todas as cidades circunvizinhas, Itaitinga, o cara melhorou de vida, ele vai para o Eusébio, Horizonte, Pacajus, Cascavel, Beberibe. Todas as pessoas que estão próximas ao Eusébio acabam gerando uma demanda. Uma grande maioria tem realmente vontade de residir lá. E isso é apaixonante, né? Isso é apaixonante. Realmente o Eusébio é um case, né? Aqui no nosso Ceará, podemos dizer assim. Tem o melhor IDH, né, do Ceará. De cidades até 100 mil habitantes, já foi premiado pela terceira vez em diversos setores, né? É um município que tem escolas de tempo integral, tem transporte público gratuito, tem excelentes malls e shopping center e vai ter um shopping center espetacular agora, né? Perfeito, maravilha. Em relação, você falou aí dessa questão que a secretaria, a prefeitura estão sempre ali, a todo momento eles estão ali incentivando, né, e trabalhando de forma ordenada. As aprovações que as pessoas aqui em Fortaleza, alguns construtores, tanto reclamam da morosidade, lá é mais célere? O poder público a gente sempre tenta fazer uma parceria, né? A gente que é do setor privado e que precisa do suporte da celeridade do poder público, eu sempre coloco muito olhar nas pessoas. Então, a gente tem projetos aqui em aprovação em Fortaleza, a gente já teve vários projetos no Eusébio e realmente conta com pessoas boas. As mudanças de gerações, né? Os técnicos e os profissionais que estão vindo, os concursados, tanto de Fortaleza quanto do Eusébio que a gente citou aqui, realmente a coisa está andando, tá certo? Se você está fazendo direito, se você está dentro da legalidade, a gente sente o esforço dos servidores públicos, isso é muito bom. É maravilhoso. E uma coisa que você citou, que eu também acho muito importante, é a responsabilidade ambiental, né? Que você falou que lá realmente você tem que seguir a risca para poder continuar tendo essa qualidade de vida, não crescer desordenadamente, não é isso? Isso, é bem presente os órgãos de fiscalização, os órgãos de suporte, os órgãos de aprovação. Eu acho isso muito bacana porque, ao mesmo tempo que alguns antigamente achavam que isso era para prejudicar ou para gerar morosidade, a gente percebe com outros olhos, né? A gente vê realmente a qualidade de vida inserida num ambiente social, educacional, ambiental, de qualidade. Nos empreendimentos da Prosper, você tem alguma, como é que eu posso falar, integração nos empreendimentos com a sociedade, né? Você acolhe ambientes, áreas no entorno dos empreendimentos? Michele, você foi assertiva, né? Todos os empreendimentos que a gente faz, a gente gera alguma contrapartida, não obrigatória, mas de coração para os municípios. Vou citar 2 exemplos para não me estender muito. No Lavi, a gente pegou 5 mil metros de área verde, equipou, mobiliou com mobiliário urbano, colocou playgrounds diversos, quadra de areia, de beach tennis e futevôlei, academia ao ar livre, pet place, chuveirão, todos de uso comum da comunidade local. Então, qualquer cidadão do Eusébio, se você conhece a rua Antônia Sais Silva, naquela rua ali da Passarela, logo após o shopping do Eusébio, se você quiser conhecer a área verde do Lavi, você vai ter uma área bacana para levar suas filhas. Eu fiz isso de coração. Eu tenho 2 Marias e lá tem, por exemplo, Amarelinha. Lá tem playground com casa do Tarzan para os meninos. Lá tem academia ao ar livre para todos os adultos. Tem pet place. A gente fez uma intervenção de uma rua externa ao empreendimento, já está lá há uns 4 anos, com 0 erosão, com meio fio de qualidade, com pavimentação de qualidade. A gente pinta o muro dos vizinhos, a gente coloca as lâmpadas. Outro exemplo é o Morada das Estrelas Santa Isabel, que é atrás ali da rotatória do Azul e do Veste, numa área nobilíssima, de acesso rápido para o Alphaville e Passeia 040.
A gente fez toda a pavimentação em volta de uma cabeça de quadra das Casas Morada das Estrelas e trocou, logicamente, dentro da legalidade, pedindo permissões, pedindo licenças, apresentando DVT, são viabilidades técnicas, para executar pavimentação, drenagem e melhoria da iluminação pública. Se todos pensassem assim, é bom para todo mundo, né? É sensacional, porque você se integra, né, à sociedade, se integra ao entorno, o empreendimento fica bem quisto por todos, né? Inclusive para os próprios moradores, que também podem aproveitar. E agrega bastante valor, porque quem compra tende a ter uma valorização especial por conta disso. Com certeza, é como se você tivesse uma praça ali do seu lado, né, de 5 mil metros, que hoje você dificilmente, por exemplo, aqui dentro de Fortaleza, você encontra poucos bairros que tenham uma praça de 5 mil metros para você aproveitar, não é isso? Exatamente, acaba gerando uma imposição urbana e arquitetônica, né? Os próximos loteamentos que vão ser ocupados, né? Exemplo do loteamento Topville, do meu amigo Riamburgo, todo em pavimentação intertravada, o Cartier da BLD, do meu irmão Irineu. É um bairro planejado com acesso, com mobiliário urbano, com vias largas, com calçadas que realmente privilegiam o pedestre e com manutenção das áreas verdes. Então esse princípio jurídico de associação de moradores, de participação realmente da população, das famílias e dos moradores para manter o entorno do empreendimento é fundamental. E eu acredito muito nessa questão da associação, porque não adianta a gente ficar pensando que só o poder público vai fazer. Isso, Eu moro aqui num bairro que é o Cocó, em Fortaleza, e lá tem as praças, né, aquelas praças ali no Cocó, e todas são mantidas também pelos prédios que estão ali no entorno, né? Isso torna o ambiente mais cuidado, porque quem mora no entorno vai cuidar também. Porque como ele investe e ele quer utilizar... E ele tende a utilizar mais. Exatamente, ele vai utilizar mais, ele investe mais e investe feliz, viu? Porque isso aí é um investimento em qualidade de vida, não é isso? Exatamente, perfeito. E além de, como você falou, valoriza o seu imóvel e valoriza todo o entorno, né? Campeão. Maravilha. Pessoal, voltamos já agora, depois do nosso intervalo comercial, com esse papo maravilhoso com Eduardo Pereira, e vamos falar de tecnologia e inovação para esses novos empreendimentos do Eusébio. Topo Imobiliário, com Michele Holanda. Oferecimento. Ter um Victa é tudo de bom. Conheça o Belvedere Condomínio Clube no Eusébio. Financiar, concretizando o sonho da casa própria. E Milar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. Atom Energy, pioneiros em energia solar. Vem economizar agora. Mota Machado, há 55 anos, a construtora que você confia. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo.
Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Que tal economizar na sua conta de energia? No mercado desde 2015, a Atom Energy é especialista em energia solar, com profissionais de excelência, facilidade no pagamento e equipamentos top de linha para oferecer o melhor serviço. Entre em contato pelo WhatsApp 85998323162. Repetindo, 85998323162 e aproveite nossas ofertas. Atom Energy. Vou morar como se deve, onde mora a felicidade. Dá mais gosto de acordar. Olha até o sol, tá mais disposto pra brilhar. Quero a vida do meu jeito, vou levar meus sonhos junto. É suave ao anoitecer, leve a lua, vem. Chega bem perto só pra te ver. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver. E voltamos do nosso intervalo comercial a conversar com Eduardo Pereira. E agora a gente vai polemizar, tá? Eduardo, o que as casas, de uma maneira geral, não só as Prosper, estão trazendo aí de novidade, tecnologia e inovação para esse nosso mercado imobiliário? Campeão, a gente estava conversando aqui no intervalo com a Michele. E assim, se você parar para pensar, a engenharia, a construção civil horizontal, principalmente de casas, as casas são praticamente feitas como há 100 anos atrás, tanto a alvenaria estrutural como concreto armado. E o que é que a gente pode trazer de melhoria? Primeiro, a gente tem que alavancar a gestão de resíduos sólidos, né? Os resíduos da construção civil cada vez mais podem ser diminuídos, né? Você pode trocar equipamentos de peso, que quebráveis, o que geravam resíduos, por equipamentos cortantes e mais leves. Você pode comprar materiais não poluentes e você pode construir com excelência, né? Você realmente ter processos, né? Ter procedimentos operacionais que fazem a construção civil realmente ser um processo, né? Aqui eu quero mandar um abraço para o meu amigo professor Kilson, né? Junto com o André Kinderé, quando você faz processos de agilidade de construção civil enxuta. A construção civil enxuta, ela é boa em todos os aspectos. A tecnologia na construção não necessariamente ela se dá nos materiais, certo? A estrutura de uma casa ela pode ser inteligente, sustentável e eficiente financeiramente com o processo, né? Então você tem que ter uma boa curva de balanço, você tem que ter uma programação, você tem que ter gestão de resíduos sólidos e isso você gera uma energia durante a construção, a estrutura, a superestrutura da casa, coberta, reboco, revestimentos e ela vai tomando forma. Isso é percebido até pelo leigo. Nos acabamentos, aí sim a gente tem a dar e desejar, que são automações, fechaduras digitais, interruptores inteligentes, autossuficiência energética com as placas solares, águas aquecidas por boilers elétricos ou por pressurização. A gente tem muita coisa bacana para se colocar dentro das casas. O que a gente tem ainda a aprender aqui no Nordeste, e eu faço parte disso com muita tranquilidade, é que nas regiões mais desenvolvidas e nos países mais desenvolvidos, as pessoas estão entregando as casas com mais equipamentos. Economicamente, a gente sabe do desafio que é, além de adquirir a casa, ter a casa toda com decoração, mobília fixa, equipamentos principais, como é um padrão norte-americano. Você já recebe, o famoso turnkey. Você já recebe, já faz no plug and play, se você quer uma geladeira maior, você quer um fogão maior, muitas vezes a incorporadora tem que dar opções. É um pouco mais complexo? Não, isso é cultural, isso é costume, que a gente respeita, mas que nas regiões centro-sul, sul-sudeste, as pessoas estão entregando casas de médio e alto padrão já equipadas. Como a gente não tem essa cultura, a Prosper veio já há alguns anos trazendo o quê? Equipamentos fixos. A gente entrega decorações, paredes 3D
em todas as nossas casas. A gente entrega torneira gourmet na cozinha. A gente entrega torneiras maleáveis nos decks. Todas as casas Prosper de alto padrão entregam 2 churrasqueiras. Isso é pensar na dinâmica do cliente. Sim. Na semana, você quer comer uma picanha, um tibone, você vai fazer o carvão, muitas vezes você quer uma churrasqueira a gás ou elétrica, mas no final de semana você quer sujar a mão e usar o carvão. Então, muitas casas, todas as casas Prosper, na verdade, a gente entrega, e no padrão a mais a gente entrega o forno de pizza também. Isso é muito legal na casa. Muito legal mesmo. Em relação a essa inovação, que não é tão novo assim, mas está entrando agora individualmente, né, para o cliente final, que é a energia solar. Vocês já têm algum programa para começar a estar adaptando as casas ou já entregando as casas com essa opção de energia solar, energia sustentável? Perfeito, Michele. A partir do nosso médio padrão, nosso produto médio padrão hoje classificado é o Lavi. A gente vai ter outros Lavis, né? A gente registrou marca, etc. O Lavi Eusébio, as casas têm a opção, os clientes podem pedir para a gente inserir, sem custos, em parceria já com a empresa que ele escolhe, a predisposição. Nas casas Prosper, que aí você tem um ticket acima de 1 milhão, as casas já vêm com predisposição para energia solar, predisposição para automação, e já vem com tomadas e prontos próprios dedicados para carro elétrico, para forno elétrico, para forno de pizza elétrico, quando ela não entrega a piscina, já com os pontos de predisposição para a piscina, para jacuzzi, etc. Que maravilha! Excelente mesmo. Esse valor agregado, né? Você acredita que valoriza ainda mais o imóvel na hora de uma venda, por exemplo? Comprei minha casa, tenho todos esses equipamentos, vou vender. Isso agrega valor? Demais. Eu participo praticamente de 95% dos fechamentos. Eu tento ficar próximo de todos os clientes Prosper. E o cliente que compra a casa da gente na construção, na pré-venda, no empreendimento, a gente faz questão de mostrar item a item. Mostrar a estrutura da casa, mostrar as paredes que podem ou não. Então, assim, é como você compra um carro de luxo e ao invés de apenas receber um manual, você acompanha e é apresentado a todos aqueles benefícios daqueles itens. Então, nas nossas casas, a gente apresenta a questão da estrutura, a gente valoriza os itens, a gente mostra a facilidade das predisposições, porque você quebrar uma casa ou você reformar uma casa depois de feita é muito caro. Você pagou para estar ali, você paga para quebrar ou demolir e paga para refazer. Então eu brinco sempre, é os 300% de custo. Então assim, você receber uma casa onde você vai decorar e você vai equipar ela do seu jeito, isso é muito bacana. Em países desenvolvidos, por exemplo, como nos Estados Unidos, a profissão de arquiteto de interiores ou decorador ela é praticamente inexistente. As pessoas recebem as casas, elas tentam colocar a geladeira no local que ela quer, a banheira, o forno de micro-ondas, o deck, o tamanho da piscina, e ela vai na loja de departamento, na Home Depot, e vai lá e compra as coisas. Eu não estou dizendo que isso ainda seja bacana, eu estou falando de costumes. Até porque o custo de design e arquiteto nos Estados Unidos é altíssimo, Exatamente. Né? Os poucos que têm realmente trabalham para o público altíssimo padrão. A gente está falando de extremos, né? A gente está falando que é importante, né? Eu acho bacana, eu sou um amante, eu sempre brinco que existe um profissional dentro de mim chamado Duda Arquiteta, né? Então, assim, eu sou apaixonado por arquitetura, por decoração, por planejamento de ambientes, mas muitas vezes eu vivenciei isso na minha vida, né? Você pegar um apartamento novo na Aldeota no Meireles e destruir, trocar todo o revestimento, trocar pedras, trocar louça, trocar torneiras, conexões, pode ser o meu termo, né? Então, assim, a cada dia que passa, o menos é mais, né? Essa leveza, essa eficiência, com esse minimalismo, acho que ajuda bastante. E essa customização, né? Quanto mais alto o ticket, a tendência maior de customização acontece. E essa customização acontecendo antes da entrega, acontecendo ao longo da obra, reduz um monte de dor de cabeça, né? Demais. Você foi mais uma vez assertiva. Você foi cirúrgica, Michele, porque às vezes a gente tem que ter muito zelo. Para mim, não importa o valor do imóvel, importa a importância dele para o cliente, o esforço que o cliente está fazendo. Então, às vezes você tem um imóvel com ticket de 500 mil e a gente tem imóvel com ticket de 4 milhões. Só que a gente tem que explicar para o cliente que o imóvel de 500 mil ele tem uma certa limitação. Não tem como, né, você trabalhar uma camisa básica de malha e algodão com uma camisa agregada de linho importado. Algodão egípcio. Então, assim, você tem que ter esse bom senso, né, lógico. Mas eu comparo muito a linha de produção da construção civil com a linha de produção automotiva, né? O carro que mais vende no mundo é a F-150, o carro que tem mais opções de modelos é a F-150 nos Estados Unidos, que ainda vai chegar aqui. Quando chegar é um carro que eu quero muito. Por que eu estou falando da F-150? Porque ela tem várias opções,
Você pode compor diversos interiores, exteriores, motorização, etc. Mas é um dos carros de picape mais caros do mundo. Então, quando você pensa numa picape básica para você colocar numa fazenda, você não vai ter essa customização. Então, no mercado imobiliário, a gente tem que ter muito zelo. E aí vai um recado especial aí para nossos queridos amigos corretores de imóveis. Eu acho que o corretor de imóveis, quando ele está bem capacitado, quando ele entende o produto, quando ele abraça a construtora, a venda sai muito mais leve. Sim. Os melhores amigos que eu tenho no mercado imobiliário são os melhores vendedores. E isso não é suspeito dizer, porque realmente você mantém a relação, as pessoas se empolgam, né? Não entra na minha cabeça um incorporador onde consegue juntar 100, 200 corretores de qualidade para vender 50 unidades e não sair briga. Tem que dar briga para vender, porque você só precisa vender um. Você tem 5, 6, 12 meses de venda, de VSO, de velocidade de venda. Então, assim, o profissional corretor de imóveis que realmente entende o produto, abraça, eu acho que você tem que selecionar. Quando você pega muitos itens, você meio que se perde, né? Isso. Então, eu tenho certeza, por exemplo, na imobiliária da Michele, ela tem os setores, o corretor especializado em segunda moradia, em alto padrão, em econômico. E ela, Michele, ela também escolhe o que vai vender. Ela não consegue dar conta e saber todos os imóveis anunciados dentro da sua imobiliária com maestria. Ela tem que saber para quem triar, né? Isso. Por merecimento, quem captou, né? Por parceria. Rapaz, essa consultora aqui você está vendendo bem, você vai para o plantão. Isso. Essa consultora aqui você vai começar agora devagarzinho, você vai aprender. E você, corretor de imóveis, saiba que a estrutura de uma imobiliária, ela te dá muito suporte. Muitas vezes a nossa cultura aqui, o pessoal acha que a imobiliária é só para ajudar na formação. Eu acho isso um engano absurdo. Quem ganha dinheiro no ambiente de imobiliário é o corretor veterano. É o que tem a sua carteira própria, que é adicionada com os leads. O corretor que está começando, ele precisa da imobiliária e ele precisa ralar muito para chegar lá, né? Foi esse o tempo que se pensava em atividade imobiliária como um bico, como uma segunda profissão. E hoje as pessoas veem muita gente aí, eu falo que tem muito corretor milionário na internet, né? Mas quando você vai ver de fato, os que realmente conseguem ter um bom resultado ao longo do tempo, são os que trabalham muito. E tem que galgar sim um histórico, tem que galgar sim uma estrada, e é uma estrada de aprendizado, e não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. A gente tem vários colegas antigos aí, né? Amigos que, se eu citar aqui, eu quero mandar um abraço a todos. A gente tem um grupo de gestores imobiliários sensacional, mas tenho certeza, não necessariamente para você ter autoridade no mercado imobiliário, para você ter autossuficiência ou conforto financeiro no mercado imobiliário, você precisa ser dono de imobiliária, não. Eu conheço vários corretores que trabalham em grandes imobiliárias aqui em Fortaleza, que são reconhecidos por todos os colegas, vários clientes, vários negócios envolvidos. Então, assim, você pode ter sua imobiliária e deve, se você quer. Agora, ter imobiliária é muito diferente de ser vendedor. Eu também conheço várias histórias de grandes vendedores que se perderam porque queriam ser gestores imobiliários. Ter uma empresa imobiliária, entender de tributação, de RH, de relacionamento, de imposto, de legislação, de construtoras, de incorporação, de marketing, publicidade, é tanta coisa, pessoal. E que eu vou ser bem sincero, se você é um bom vendedor, não se perca. Porque se você é um bom vendedor, você pode sim ser o número 1 de qualquer imobiliária dentro de Fortaleza. Perfeito. E quais são os principais desafios da Prosper agora para o ano de 2023? Michele, a gente está numa fase muito boa, né, de transição. A gente está, como eu falei aqui, entregando as últimas unidades do Lavi, do Morada das Estrelas. Nós entregamos em janeiro e fevereiro desse ano as últimas casas Prosper. Estamos começando novas casas Prosper já contratadas no Verte, no Azul, no Aquiraz Riviera, no Terras Alfa. A gente agora foi presenteado, um abraço aqui para o meu amigo Marcelo Franco, né? A gente tem uma relação de gratidão e amizade muito boa, e o Marcelo nos apresentou a equipe do ONU. O ONU é a marca registrada, e a gente, por ser apaixonado pela Taíba de açúcar, a gente sabe as belezas naturais da Taíba, a gente abraçou e adquiriu 100% do ONU Vilas Taíba. Vão ter outros empreendimentos ONU. Esse ONU Vilas Taíba é super exclusivo. Eu sou tão apaixonado por casa que quando eu vi 11 casas exclusivas, certo? Com acesso pavimentado com asfalto, no melhor da Taíba para banho, que é onde não tem aqueles lajeiros, aquelas pedras. Mas você vai para Maré Seca e vai tomar banho lá nas piscinas naturais. Assinadas pelo meu amigo artista Marcelo Franco, e com uma turma genial dos meninos da Marramudro, Rodrigo. Foi muito bacana. Foi muito bacana isso, a gente abraçou, e eu até brinco já nos treinamentos que a gente teve, eu disse, olha, o primeiro cliente
do ONU Vilas foi o Eduardo. Né? Eu adquiri o ONU Vilas aí quando o Leão soube, já era só para assinar. E a gente está em pré-obra, né? Terminando essa quadra chuvosa agora em meados de maio, estourando em junho. A gente vai estar com obras a todo vapor. O mercado já está com muita informação. A gente foi presenteado, é um produto que não tem um VGV tão expressivo, mas que já trabalha muita tecnologia. E aí eu agradeço mais uma vez os meninos, né, da empresa ONU, da marca ONU, a marca é deles, a gente virou parceiro, esse empreendimento é nosso, é Prosper, quem vai construir é a Prosper, quem está comercializando é a Prosper, mas eles fizeram links de realidade aumentada, aplicativos, app da empresa ONU, tour virtual, tem muita coisa bacana. Muito material lindo mesmo. Eu sempre digo, para você vender um ONU hoje, você precisa de uma tela grande. A partir de 50 polegadas, quando você faz o tour virtual, quando você mostra a qualidade dos materiais, o memorial descritivo, o princípio de minimalismo com luxo, a arquitetura agradável, é um produto mundial. Isso. O ONU é um produto de 2 suítes exclusivas, com um aspecto de hotelaria, com um lavabo sensacional, uma cozinha integrada e um deck integrado ao garden, que cabe uma jacuzzi de 8 pessoas. Então, assim, é um produto petit, é um produto que vem atender uma janela, uma lacuna, né? A gente sabe que tem vários lançamentos maravilhosos na região metropolitana, Porto das Dunas, Flecheiras, principalmente de casas de alto padrão, onde você tem um ticket aí de 4 suítes, em Flecheiras, você vai trabalhar aí a 2 milhões e meio. Sim, você mínimo. tem um ticket do ONU a partir de 650. Então, se você quer 4 suítes no ONU, você vai pagar 1,3. Você vai estar pagando aí 60% do valor. E ainda na metade do caminho, né? Menos da metade. Obrigado aí pelo... Não estava combinado, mas eu acho que a Michele já vai sair daqui com a unidade, viu, Michele? Gente, eu conheci o projeto ONU e é incrível. E uma das coisas que eu falei, que eu pensei, né, quando eu vi o projeto, foi da visão que eles tiveram em relação ao que está acontecendo no litoral cearense, né? Assim, muitos que acompanham aí o litoral estão vendo que o que está acontecendo em relação ao esporte, né, ao turismo esportivo no nosso litoral. Não só no litoral oeste, mas no litoral leste. Mas muito forte no litoral oeste, onde você tem o vento para o velejo, né? O nosso vento, o Ceará é como se fosse o filé do vento, é o Havaí do kitesurf, né? Então o ONU, ele vem com essa pegada, né? Por isso que ele falou, olha, o ONU é uma bandeira, né? E o Dataíba, ele está agregado a esses outros empreendimentos ONU que vão surgir dentro dessa mesma linguagem, atendendo a esse turista esportivo, que é um turista de extrema qualidade, valor agregado. Então, pessoal, esse produto não é só para uso próprio, para investimento também, não é, Eduardo? Ele vai ser muito rentável, totalmente, não é isso? Foi totalmente pensado. É um produto menor, são casas de 90 metros, são casas com baixíssimo custo de manutenção e são casas com altíssima rentabilidade. Você consegue colocar 4 adultos e 2 crianças, porque na sala tem um sofá-cama, né? Você vai ter um produto acessível e você realmente tem a ultra qualidade de vida, né? É você dar uma caminhada, é você correr à beira-mar e mergulhar na Lagoa da Taíba, que está bem próximo da gente, quando você vai pro lado direito. Quando você vai pro lado esquerdo, foi posicionar. A gente passou mais um ano prospectando esse negócio. Quando você vai pro lado direito, você vai ter as piscinas naturais da Taíba. Quem gosta de esportes como motocross, UTV e quadriciclo, vocês têm as dunas do Complexo da Taíba e do Paracuru. Quem gosta de pôr do sol, um dos pôr do sol mais bonitos, estão lá no Instagram. Você me permitir aqui, né? O Instagram do ONU. Com certeza. É o onu.vilas, HONU.vilas com 2 L's. Se vocês olharem, a gente no início do Instagram, a gente colocou muita informação sobre o projeto, informação imobiliária, arquitetura e plantas. Agora a gente está vendendo a Taíba. Foi uma decisão minha, no pré-lançamento eu disse, a gente vai modificar o Instagram do ONU porque a gente tem que vender a Taíba. A Taíba fica a pouquíssimos quilômetros de Fortaleza, mais ou menos 1h15 minutos. Eu até brinco, se você esquecer o telefone, você tem coragem de voltar. Em determinadas praias você vai ficar sem o telefone. Então assim, você tem belezas naturais importantes em várias praias que estão todas concentradas na Taíba, né? Lagoas naturais, lagoas de águas pluviais, bicas, né? Você tem vários mananciais desaguando na Lagoa da Taíba. Você tem a oportunidade de comprar o pescado na Vila de Pescadores. Você tem um pôr do sol sensacional. E agora você tem um dos os melhores hotéis e melhores restaurantes da orla próximo à Fortaleza, né? Sim, você pensar num raio de 150 quilômetros, a Taíba hoje é a praia que mais engloba, além do Cumbuco, claro, né? Eu sou fã, a gente
respira com buco e não tem velejo melhor. Eu, como kitesurfista também há mais de uma década, o velejo com buco Paracuru é clássico, é o clássico dos clássicos, né? Você tem campeões mundiais, o Mitu Monteiro, que vem de Cabo Verde, a gente tem um tetracampeão, que é o Carlos Mário Bebê, de freestyle, tem o Alex Neto, que é o meu amigão, tem o Sete Teixeira. Então, assim, a gente está com os melhores profissionais e todo mundo que pratica kite no mundo, se ele não vier no Cumbuco, na Taíba, no Paracuru, ele não fez nada. É o sonho de todo kitesurfista. Tá muito em alta, né, o kitesurf aqui no Ceará, e as pessoas falam muito nessa questão do downwind, né, de você ter esses empreendimentos ou essas estadias que você vai ali de praia em praia. Acontece isso mesmo, já que você é um velejador? Acontece, Michele. Aqui eu também lembro de uma pessoa chamada Marcos Filho. O Marcos, há pouquíssimos meses, envolveu no Ironmaster, que é a maior kite trip das galáxias, segundo ele. E tem várias outras, né? Os meninos do Lagartista, do LPD, Claudinho aí, meu amigão, Pipoca. E esse pessoal assim, a gente é irmão, a irmandade do kitesurf. A gente consegue participar de vários grupos de amigos, várias tribos. E o downwind é uma experiência sensacional. Eu costumo dizer que eu conheço mais o litoral daqui até os Lençóis Maranhenses pelo oceano do que por terra. Porque muitas vezes você faz 150 km, você chega exausto, e aí você quer um bom local para descanso. Então, sim, a hotelaria de luxo, os hotéis, as casas de locação por temporada, todas estão envolvidas com o kitesurf. Os restaurantes, os equipamentos, os guias, né, os downwinds. O André, um amigo meu, da Trip to Adventure, está fazendo um velejo sensacional que a gente vai todo ano, né, juntos. A gente está fazendo o Delta e os Lençóis Maranhenses. Então, assim, tem vários amigos que a gente, né, desculpa os que eu não citei aí, mas eu tinha que citar, eu acho que eu citei mais velejador do que incorporador e corretor. Mas é porque realmente existe essa irmandade, existe pessoas do bem e que estão conectadas à natureza. E isso gera negócio. Com certeza, tá? Com certeza. O Yuri do Two Brothers, né, os Kitesurf Brothers aí, o Yuri Manzon aí é meu brother também, com o irmão dele. E a gente está fazendo negócio, a gente está procurando terreno, né? Terreno com esse litoral vasto, a gente tem que procurar terreno à beira-mar. Mas se for um terreno muito bom, às vezes o terreno a 1 quadra, 2 quadras do mar, ele também é muito bom para negócio. Já que você falou em terreno, e tem muitos corretores nossos, né, terreneiros aqui nos assistindo, nos ouvindo, quais são os terrenos que você está aí garimpando? O nosso radar, além do Eusébio e Fortaleza, né? A gente elegeu o Eusébio, eu tenho vários amigos consultores na Itaitinga, na Caucaia. É questão mesmo de estratégia e logística, né? A gente concentrou, a gente tem um galpão nosso no Eusébio. Então, assim, o Eusébio a gente tem muita coisa a fazer ainda, muita coisa em aprovação. Fica uma dica aí, a Mangabeira vai ser a bola da vez, porque a Mangabeira, para quem tem aí no cordão umbilical, voltado à Fortaleza, junto com grandes loteamentos, empreendimentos ali perto da Fiocruz. Sim. E na parte interna da Mangabeira vai sair muita coisa boa ali, tá certo? Tem coisas maravilhosas ali atrás do Alphaville Fortaleza, a gente está antenado ali. E o Eusébio tem muita coisa a fazer. E como segunda opção, né, como segunda moradia, a gente está investindo muito no mercado de praia. E aí a gente vai ter muita coisa. Isso aí, quem tiver um bom terreno, com um bom parceiro, porque a gente... Primeira pessoa que compra a ideia é o incorporador. E junto dele é o dono do terreno, né? Transformar o terreno num bom negócio, num negócio rentável. Eu não estou vendo, assim, se não for com essa queda do dólar e do euro aí, cada vez menos vai ter o estrangeiro que vai chegar aqui e vai pagar $1 milhão, $1 milhão de euros no terreno. A gente viveu muito isso, né? Eu vivi uma época, Michele, que a gente pagava um videomaker e pegava 1 a 2 horas de helicóptero para filmar um litoral, um terreno no litoral. Hoje não precisa, hoje você vai de carro, você pega um drone, você olha, quem acessar aí o Tour Virtual do Novo, você tem a Taíba toda, numa empresa que fez pra gente de São Paulo, criando tecnologia. Você tem muita coisa para olhar, né? Muitas vezes a gente fez um evento uma vez no Best Design, que era justamente como ofertar terrenos, né? Você não pode ofertar um terreno de alguns milhões de reais por um print. Você tem que mandar o material completo. Esse terreno tem que ter uma poligonal, uma topografia, para a gente fazer um estudo de massa, para rodar uma viabilidade. Sim. Porque agrega demais. Eu nunca rodei uma viabilidade de um empreendimento meu que não desce mais do que o que a pessoa está pedindo no terreno. Quanto é o terreno? 2 milhões. Pois olha, aqui cabe 3 milhões em permuta de casa. Esse terreno é 3 milhões, esse terreno cabe 4 milhões. Então, assim, a gente precisa de informação, topografia, curva de relevo, plano de altimetria, geolocalização, zoneamento ambiental, matrícula atualizada para estudar o terreno. E hoje está muito mais fácil. Na topografia você faz com um drone. Exato. Né? E até pelo Google Earth. Até pelo Google Earth. Se for uma topografia rasa, só para você ter uma noção, né? Sim. Depois você faz a profunda. Então, assim, tem muita coisa. O corretor que ele é especialista em terrenos,
ele tem que fornecer a informação suficiente para que aquilo seja transformado em negócio. Sim. Muitas vezes a gente se frustra porque você vê uma coisa, olha, quando você vai no terreno é outra coisa. E assim, o olhar do incorporador, do construtor para um terreno é muito crítico, né? Porque qualquer aterro, qualquer contenção, qualquer arrimo onera bastante no resultado da obra e fica enterrado. Sim. Então, muitas vezes o que é mais caro, uma grande drenagem, um volume elevado de aterro, o cliente não vai entender aquilo não agrega valor. E a pessoa dona do terreno também tem que entender que muitas vezes o terreno do vizinho vale 1, porque o meu vale meio, porque o seu terreno tem um buraco, porque o seu terreno tem um APP, vai ter uma área não parcelada, vai diminuir. As pessoas estão confundindo muito a área parcelada com gleba. Então assim, você vai vender um terreno, o terreno tem mais de 9.999 metros quadrados, a princípio, se não já tiver sido loteado, esse terreno é uma gleba. Eu não posso pegar o mesmo valor do terreno e colocar um terreno que tem estrutura de água, luz, saneamento, pavimentação e colocar numa gleba de 100, 200 mil metros quadrados. Perfeito, perfeito. Em relação ao litoral, qual é o litoral que mais atrai vocês para investimento? A gente tem várias áreas, né, com pujança, com muita oportunidade, tanto para o corretor até o consumidor final. Disparadamente a gente vê flecheiras como a bola da vez, já tem muito empreendimento, né? A gente torce que realmente flecheiras tenha controle, principalmente sobre veículos na praia, né? Sobre compromisso ambiental, né? Você tem uma fauna marinha sensacional ali em Flecheiras, excelentes empreendimentos, excelentes projetos. Esses dias a gente está olhando uma área lá. Depois eu vou para a Taíba, porque a Taíba tem muita beleza natural, a gente já tem outras áreas contratadas na Taíba. E o mega boom imobiliário pela vizinhança com Fortaleza é o Porto das Dunas, né? E aí você vai me perguntar, Michele, Eduardo, por que você não foca e não desenvolve algo no Porto das Dunas? Porque eu acho que o Porto das Dunas é para grandes equipamentos, sim. O Porto das Dunas é a segunda moradia imediata, né? A nível mundial, os estudiosos e os pesquisadores dizem que quando você tem algo a menos de 30 minutos de casa, é onde você vai passar sua segunda temporada. Então, assim, não é só um imóvel de praia, não é um imóvel de mar. Você tem imóveis que você, na época das férias, os filhos literalmente se mudam para lá. E aí você precisa dessa interação, porque a nossa criançada, cada dia que passa, menos esporte, mais digital, né? Menos arranhão e mais alienação. Sim. Então, assim, você consegue, eu tenho vários amigos e vivo isso também, na época das férias você vai pro Porto das Dunas, né? É o famoso veraneio, né? Veraneio, que eu ia justamente lhe dizer. Isso aí é muito comum já há anos na região de Natal, né? No Rio Grande do Norte e outras cidades do Nordeste. A gente tem águas mornas, a gente tem praticamente 300 dias de sol, para não dizer 365 nessa temporada de chuva. Mas assim, você tem muito sol, muito vento, muito mar, e você precisa realmente de equipamentos maiores, né? E isso vale demais, isso agrega muito, né? Você tem hoje um mega parque aquático, é o Beach Park, com expansão de outros parques. É uma área que a gente tem olhado, mas a gente tem muito zelo e acredita, sim, nos grandes empreendimentos. Eu acredito e respeito nossos amigos e colegas, os grandes incorporadores, realmente tem que ser grandes equipamentos. Eu não acredito em pequenos negócios na área do Beach Park. Perfeito. Eduardo, que papo maravilhoso esse nosso hoje aqui. Muito obrigada pela tua presença, por essa riqueza de informações aqui no nosso Topo Imobiliário. E faça suas considerações finais, dê os contatos aí da Prosper para que o pessoal possa te encontrar. Obrigado, Michele. A gente é uma empresa genuinamente cearense, né? Nós estamos aqui na Desembargador Moreira, no Humberto Santana Business Center. Temos escritório no Eusébio e vamos montar um escritório na Taíba. O Instagram da Prosper é @prosperurbanismo. Nós temos o @casas.prosper. E aí, para ficar para o próximo programa, nos próximos meses, a Michele já está sabendo, ela não quis colocar aqui por responsabilidade, ela está certíssima. Mas para os nossos ouvintes e telespectadores, nós teremos o primeiro condomínio de casas à beira-mar em Fortaleza. Então, quem quiser saber, entre em contato no segundo semestre. Perfeito. Olha, pessoal, primeiro condomínio para voltar aqui. É isso aí, o primeiro condomínio de casas à beira-mar em Fortaleza, tá? 3 pontinhos. Não podemos dizer ainda onde é, mas fica a dica. Topo Imobiliário, com Michele Holanda.
Oferecimento. Ter um Victa é tudo de bom. Conheça o Belvedere Condomínio Clube no Eusébio. Financiar, concretizando o sonho da casa própria. E Milar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. Atom Energy, pioneiros em energia solar. Venha economizar agora. Mota Machado, há 55 anos, a construtora que você confia. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Que tal economizar na sua conta de energia? No mercado desde 2015, a Atom Energy é especialista em energia solar, com profissionais de excelência, facilidade no pagamento e equipamentos top de linha para oferecer o melhor serviço. Entre em contato pelo WhatsApp 859-9832-3162. Repetindo, 859-9832-3162. E aproveite nossas ofertas. Atom Energy. Vou morar como se deve, onde mora a felicidade, dá mais gosto de acordar. Olha até o sol, tá mais disposto pra brilhar. Quero a vida do meu jeito, vou levar meus sonhos junto. É suave ao anoitecer, leve a lua, vem. Chega bem perto só pra te ver. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver, o seu jeito de morar. Eleve o seu conceito de viver. E voltamos do nosso intervalo comercial. Muito obrigada pela presença e até o próximo Topo Imobiliário. Um abraço. Topo Imobiliário, com Michele Holanda.
Oferecimento. Ter um Victa é tudo de bom. Conheça o Belvedere Condomínio Clube no Eusébio. Financiar, concretizando o sonho da casa própria. E Milar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. Atom Energy, pioneiros em energia solar. Vem economizar agora. Mota Machado, há 55 anos, a construtora que você confia.